Estimados, no curso da Revolução Brasileira, nesse rio caudaloso e longo que nós temos que pegar o fio da história para perceber a trama atual e traçar os nossos planos futuros, nós nos deparamos com momentos cruciais, aqueles momentos que definem a vida do país e afirmam a grandeza dos personagens. Não ocorre toda segunda-feira, já quero advertir. Portanto, aqueles que estão buscando heroísmo, grandes decisões, todos os dias, não sabem qual é o curso real da história e da luta de classes em nosso país. Eu quero me referir aqui hoje a um personagem que foi crucial naquele período de 59 até 64, talvez um pouquinho antes e, claro, um longo período depois. Mas nesse curso da Revolução Brasileira nós temos que analisar com sumo cuidado um momento crucial da vida política brasileira. Eu estou me referindo à campanha da legalidade. Eu não tenho dúvidas, arriscaria aqui a dizer que foi a campanha mais curta da história do Brasil. Começou no dia 25 de agosto de 1961, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, e concluiu no dia 7 de setembro com a posse do vice-presidente João Goulart, que tinha sido vetado por uma junta das três armas, mais o presidente do Congresso, o Mazzilli. Uma campanha curtíssima. Naqueles dias, vejam como tal como John Reed analisou os 10 dias que abalaram o mundo, analisando a Revolução Russa, que é um livro naturalmente extraordinário, que todo militante socialista tem que ler, todo militante da Revolução Brasileira, do socialismo aqui no Brasil, tem que entender a trama difícil em que alguns personagens históricos diminuíram a sua grandeza e outros cresceram enormemente. Eu estou repetindo aqui, estou falando da campanha da legalidade. Aquela campanha, num curto espaço de tempo, com decisões muito cruciais, com personagens que engrandeceram a história do Brasil e da Revolução Brasileira, que permitiram a criação daquele governo que eu reputei aqui nas aulas anteriores como o melhor governo do Brasil, que era o governo de João Goulart. É claro que nós estávamos vivendo no país um ascenso da luta de massas. A decisão da classe dominante brasileira, expressa na posição dos militares e do Congresso Nacional, era de veto a João Goulart. João Goulart não era um personagem ambíguo e a serviço da classe dominante como Jânio Quadros. Ele vinha do trabalhismo, essa corrente histórica brasileira que tem que ser estudada também como parte constitutiva da Revolução Brasileira, como parte constitutiva do avanço e dos limites da classe trabalhadora na conformação do capitalismo periférico dependente e agora rentístico que nós temos. Portanto, aquele grande movimento de massas tinha lideranças extraordinárias, uma atuação dos sindicatos muito fortes, dos partidos políticos, tanto da direita quanto os partidos da esquerda, ou os partidos reformistas, os partidos de orientação nacionalista, os partidos de orientação conservadoras, todos buscando ganhar nas ruas. Porém, o grau de consciência sobre os grandes problemas brasileiros e, sobretudo, sobre a necessidade de superação desses problemas, implicou na crise e no ato individual, mas que tem que ser entendido desde uma perspectiva de classe, de Jânio Quadros. E turbinou a possibilidade, abriu um espaço histórico inesperado para uma figura como o ex-presidente João Goulart. Veja que a história é feita dessa trama em que o inesperado ocorre. Ninguém pode pensar que a história vai numa linha reta, ela é acidentada e ela exige tomar o pulso, medir aqui como é que está o coração, todo santo dia, 3 vezes por dia. Todo dia nós temos que estar observando como é que está a crise política. Não há paz dentro do capitalismo. A luta de classes pulsa e mesmo quando ela parece adormecida, não é senão um dom de iludir. A luta de classes está sempre presente, os interesses antagônicos que conformam, sustentam e reproduzem a sociedade capitalista, em última instância, aqueles que movem os personagens que aparecem como se fossem donos da situação e, não obstante, são apenas personagens numa trama muito mais complexa, muito mais difícil e que exige muito talento e determinação para poder enfrentá-la e desviar o curso da história para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. E a campanha da legalidade
foi um desses momentos extraordinários em que a trama política, que teria seu fim com o golpe cívico-militar de 1º de abril de 1964, concluindo o governo de João Goulart, teve um dos seus capítulos mais importantes. Essa pequena campanha, que dura praticamente 2 semanas, em que, na prática, a classe dominante brasileira veta a posse do João Goulart em substituição ao presidente Jânio Quadros, que renunciou. Diante dessa posse, diante dessa impugnação, assumiu na prática uma junta, era uma junta militar com o presidente do Congresso Nacional. É aí que as forças populares reagem e no Brasil inteiro comandam uma ação destinada a garantir a legalidade, daí é campanha da legalidade, para manter a Constituição e dar posse ao legítimo vice-presidente eleito que se encontrava numa viagem internacional na China e que voltaria às pressas para o Brasil. Essa campanha da legalidade teve um personagem central, que a história não pode deixar de registrar. Foi o papel protagônico, decidido, típico de políticos muito experientes e vocacionados para a conquista do poder político, que era o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. Com uma astúcia tremenda e como uma liderança, provavelmente a liderança de esquerda, uma liderança de massas, um político que ocupava um cargo, sem dúvida nenhuma, a meu juízo, o político que tinha mais claro o que estava em jogo naquele momento. É nesse momento crucial que a figura de Leonel Brizola emerge na cena política brasileira, tomando decisões cruciais que mudaram o curso da história. Uma derrota para a classe dominante extraordinária, capitaneada pelo governador do Rio Grande do Sul, que chama a campanha da legalidade, pega a rádio, se eu não estou equivocado, a Rádio Guaíba, porque as demais estavam sob controle do governo federal e da junta, vamos chamar assim, da junta que estava usurpando o poder na prática, que estava a caminho de instituir uma junta militar de algum tipo, um governo de transição que significava golpear a Constituição e impedir a posse de João Goulart. Leonel Brizola faz uma ação extraordinária, convoca a campanha da legalidade e Porto Alegre se transforma na consciência crítica do país, chamando para si todas as atenções. Vocês sabem que esse foi, hoje, observando em perspectiva histórica, parece que foi uma ação simples, mas era uma ação rodeada de inseguranças e riscos muito grandes. É nessa hora que eu digo que um político mostra a sua grandeza. Não é o fato de ganhar uma eleição presidencial, não é o fato de terminar um mandato. Nós estamos cheios de políticos comuns e correntes no Brasil que começaram a terminar os seus mandatos e não deixaram saudade nenhuma. Outros que não terminaram os mandatos. Mas não é aí que está a trama da história. A trama da história é esse contínuo da rebeldia, do grau de consciência das massas, não só de consciência das massas, do grau de participação com vistas a tomar o poder político e realizar uma etapa da Revolução Brasileira. É sobre esse aspecto que eu quero chamar a atenção. E a campanha da legalidade expressa algo muito importante. Como a luta dentro da ordem e contra a ordem, às vezes te prega uma peça que as forças populares democráticas têm que defender a legalidade. Tem outras épocas que a defesa da legalidade nos mata. Eu reputo que agora, em 2022, a despeito da ascensão do protofascista Bolsonaro, que perdeu as eleições, mas mantém força social, a defesa da legalidade nos compromete. Como escrevi há algum tempo, a defesa da legalidade nos mata nas circunstâncias atuais. Historicamente, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque lá em 1961, em 25 de agosto, quando Leonel Brizola chama a campanha da legalidade, e pelas ondas do rádio, que era o grande instrumento de comunicação social, convoca o povo não somente à resistência, mas sobretudo garantir a posse de João Goulart. Era um passo adiante. Quero fazer essa reflexão. Não era
ideia de resistência. Era algo muito mais importante, era um passo adiante. Por que era um passo adiante? Porque precisamente a junta militar, junto com o poder político parlamentar, estavam vetando e derrubando a Constituição. E a afirmação da Constituição significaria, como significou, uma vitória da força popular, dos partidos de esquerda, nacionalistas, reformistas, dos sindicatos, extraordinárias. Chegaria a Brasília, ainda que de uma forma mitigada, porque os golpistas de então impuseram uma fórmula conciliatória. João Goulart assume a presidência, mas tem que engolir o parlamentarismo. Eu quero dizer para vocês aqui, o parlamentarismo não goza da menor confiança do nosso povo. O povo brasileiro já rejeitou pelo menos 2 vezes o parlamentarismo. O regime brasileiro, ao contrário da experiência europeia, é um regime presidencialista, que é muito comum às condições das demais repúblicas na América Latina, que são todas elas de um presidencialismo forte. As massas acreditam no líder político e acreditam mais diretamente no parlamento e não confiam no Congresso. Quando um presidente cai em desprestígio, em qualquer país latino-americano, está consagrado pela história, em que um presidente tem 15%, 20% de apoio, o Congresso tem muito menos. Por isso que, sem vacilação, eu já chamei várias vezes o Congresso Nacional de um covil de ladrões. Isso não quer dizer que não tenham lá deputados e senadores efetivamente comprometidos com o povo, mas a trama do Congresso Nacional é uma trama sempre contrária aos interesses do povo, porque a representação parlamentar tem uma extração cada vez mais afinada com as frações de classe. A representação do capital comercial, do capital industrial, do capital agrário, do latifúndio e dos banqueiros. E de burocratas que estão a serviço da classe dominante. Portanto, a defesa da legalidade em 1961, mais do que um ato de resistência, era um passo adiante na derrota dos golpistas que finalmente aprenderiam a lição e dariam um golpe muito mais forte em abril de 64, implantando uma ditadura cívico-militar de 21 anos. Esse personagem que estava no centro da trama era Leonel de Moura Brizola. Vocês sabem, todos aqui que me escutam na universidade, que leva o nome desse líder político, desse Gaudério do Rio Grande do Sul, governador lá e governador 2 vezes do Rio de Janeiro, que era a capital, durante largo tempo, a capital do Brasil. Leonel Brizola teve a astúcia de convocar o povo e derrotar os golpistas. Eu afirmo categoricamente, a classe dominante nunca perdoou Leonel Brizola por ter tomado a polícia militar, rompido a hierarquia no exército, porque uma parte do exército ficou com o governador, e, sobretudo, armar o povo para a defesa da legalidade. Veja que a campanha da legalidade estava preparada para ir até o fundo e até o fim. É aquele momento crucial da história que o político, para dar um ato de verdade, para confirmar sua convicção, tem que colocar o seu pescoço em risco. Não se trata de ganhar uma eleição, nem de ganhar 2 eleições, nem de 3 eleições, nem de começar e terminar um mandato presidencial, mas se trata de mover o curso da história. É isso que torna os personagens maiores ou menores na história do Brasil. E esse momento foi um momento indiscutível de Leonel Brizola. Foi o primeiro momento crucial, eu diria, do ex-governador gaúcho e ex-governador fluminense, que no momento decisivo não só impediu o golpismo, como garantiu de fato a posse de João Goulart. Esse episódio, ele é um episódio marcante na nossa história e engrandeceu a autoridade de Leonel Brizola diante das massas, não apenas no Rio Grande do Sul, as massas brasileiras e latino-americanas. E engrandeceu a figura de Leonel Brizola dentro da corrente da qual ele participava, que eu caracterizo como de nacionalista e reformista. E deu a Leonel Brizola uma percepção da trama que estava em curso. Eu tenho clareza que depois disso, todo o Brasil acordou para o fato de que as classes dominantes estavam interessadas em uma ditadura. Por isso que existem livros e uma grande bibliografia a respeito de quem vai dar o golpe antes. Esse era o bordão da direita. E a ideia era, bom,
se a esquerda não avançar para o processo da Revolução Brasileira, é óbvio que a direita vai colocar em marcha a contra-revolução. Eu anotei aqui, numa das aulas anteriores, que precisamente o reformismo, quer dizer, esse reformismo que na literatura marxista tem um certo caráter pejorativo, eu tenho uma valorização do reformismo. Primeira diferença, reformismo não quer dizer políticas públicas, reformismo é tocar nos elementos que mantêm o domínio de classe, da classe dominante, e, portanto, toca nos elementos de poder e de propriedade. Por exemplo, a reforma agrária. Leonel Brizola bradava aos quatro cantos, reforma agrária na lei ou na marra, ao estilo do que lá, no Chile de Allende, os camponeses diziam desalambrar, cortar o alambrado, cortar os arames e fazer na vida prática o avanço das reformas. Reformas não se fazem, não há antecedente que reforma se faz através de políticas públicas. Se tem que ter políticas públicas, mas a reforma se faz pelo grau de consciência, avanço e ação objetiva das massas. A reforma agrária era uma delas. Leonel Brizola, portanto, só para dar aqui dois elementos. Um, garantia a legalidade para avanço das reformas que estavam em curso e que tomaram um impulso notável depois da campanha da legalidade. Imaginem o que é aos olhos da grande maioria, daquela consciência ingênua, ou inclusive daquela consciência crítica que animava o ânimo, ora mais quente, ora mais morno das massas, uma vitória contra a classe dominante. Uma vitória conquistada naquela famosa foto em que Leonel Brizola, no Palácio Piratini, está com uma metralhadora embaixo do braço. Nós não temos que nem panfletear isso de maneira irresponsável e tampouco, muito menos, esquecer que o exercício do poder é um exercício que tem uma dimensão de poder militar indiscutível, que nós não podemos vacilar. Mesmo agora, e mais ainda agora que a hegemonia nas Forças Armadas é uma hegemonia pró-imperialista e pró-classe dominante, a favor do ultraliberalismo e a favor de uma concepção das Forças Armadas, uma doutrina militar que tem seu povo como inimigo e algo muito importante. Pensa o Brasil no conflito mundial como pertencente ao bloco americano, tal como o atual vice-presidente e futuro senador da República, Hamilton Mourão, já publicou em 1000 artigos e já disse em várias conferências. Naquele contexto, a vitória da campanha da legalidade, em 2 concentradas semanas, mostrou a força do povo e a capacidade de algumas lideranças. Leonel Brizola se destacava, portanto, no movimento trabalhista, no movimento nacionalista, que o nacionalismo não era propriedade do PTB, estava colocado nas massas de Francisco Julião. O Partido Comunista flertava também com o nacionalismo, forças nacionalistas independentes existiam em profusão. O tema do nacional, que nós vamos tratar mais adiante, era uma concepção que afetava as massas. Não só o problema que alguns hoje tipificam, vamos chamar assim, como o tema da identidade nacional. Não. Eu estou tratando aqui desde o marxismo, a questão nacional, que o marxismo europeu, o marxismo africano, o marxismo latino-americano, sobretudo, tratou com riqueza de detalhes, textos maravilhosos, livros que não pode ser desconhecido, e autores vitais para a gente entender como é que se soluciona, qual é a resposta socialista para a questão nacional. Para dizer como um fator, como um famoso autor marxista, o conceito socialista de nação, para a gente se afastar desse nacionalismo burguês que hoje está bastante em voga contra o nosso povo. Naquele contexto, portanto, a ação definitiva de Leonel Brizola, chamando a campanha da legalidade e, na prática, garantindo a posse de João Goulart, é um ponto de avanço da consciência popular de milhões sobre a necessidade de luta pelo poder político, de tal maneira que se articulava pela trama da história a luta para manter um governo e a luta para o poder político. Precisamente um dos pontos que hoje está desconectado. Hoje, a esquerda liberal que nos domina luta por governos sem nenhuma perspectiva de tomada do poder, sem o programa da Revolução Brasileira, sem uma perspectiva da participação das massas na política, que vai para muito além do meramente eleitoral. E Leonel Brizola soube captar como ninguém esse momento.
Da mesma forma que, algum tempo depois, durante o governo de João Goulart, Leonel Brizola era um governador que impulsionava como nenhum outro as reformas. Nós tínhamos, evidentemente, no campo as ligas camponesas, mas imagine um governador de um estado estratégico e importante, que era o Rio Grande do Sul, no Concerto da República, impulsionando as reformas. Leonel Brizola se transformou, assim, na figura de esquerda da luta institucional mais visível e mais importante do país, indiscutivelmente. Esse governador e essa figura ganhou um prestígio diante das massas que colocava o curso da Revolução Brasileira de maneira muito mais clara e afiançava algo decisivo. Um conjunto de reformas tocadas por um governo precisa ter o desaguadouro nas águas turbulentas e fecundas da Revolução. Não se pode fazer reformas aqui na América Latina e no Brasil, está exaustivamente provado pela história, sem tocar nos temas do poder político. Todo aquele governo que quer fazer reformas eu digo estruturais, as reformas que tocam na propriedade urbana e rural, as reformas que construiriam entre nós uma universidade necessária, preconizada pelo Darcy Ribeiro, um amplo programa de ciência e tecnologia, uma política externa independente e anti-imperialista, porque a política externa independente na América Latina tem que necessariamente ser anti-imperialista. Vamos acabar com a ambiguidade nesse terreno. E uma doutrina militar para as Forças Armadas que seja uma doutrina que supere a influência dos Estados Unidos, que coloca o nosso povo como inimigo interno, e um elemento de segurança hemisférica para a potência imperialista. Essas reformas todas estavam em curso em 1959, 60, 61, 62 e depois da campanha da legalidade, cujo personagem central foi Leonel de Moura Brizola, ganhou um impulso muito mais importante. O governo João Goulart, a meu juízo, continuava vacilando em alguns aspectos essenciais, como nós mostraríamos mais tarde, como Darcy Ribeiro mesmo mostrou no seu livro Confissões, que é um livro que vale a pena ler, porque lá tem uma declaração decisiva de Darcy Ribeiro, em que ele diz que não há nada pior para um político e uma geração estar no poder e perdê-lo. Eu sei que aqui tem estar no governo e perdê-lo. Essa foi uma lição que em 1964 nós tivemos uma derrota sem luta, ao contrário da campanha da legalidade, que foi a defesa da legalidade para avançar na Revolução Brasileira. Em 64, com o golpe militar do Jango, o chamado dispositivo militar e a convocatória das massas, o governo de João Goulart e os partidos políticos de então, as vanguardas, não armaram a população para a contra-revolução que estava aos olhos vistos. Todo mundo discutia em 1963, sobretudo em 64, na segunda metade de 63 a 64, o golpismo era discussão corrente. O ascenso das massas e essa indecisão em avançar definitivo para uma estratégia de conquista do poder político deixou a direita brasileira, a classe dominante brasileira, e sobretudo a Embaixada de Washington, o imperialismo, com o bafo da Revolução Cubana de 1959 aqui, com a experiência vitoriosa e contra-revolucionária que eles colocaram na Guatemala em 54, 2 meses antes do suicídio de Getúlio, e com o avanço da Revolução Boliviana, mineira, camponesa, na Bolívia de 52 a 64, colocou claramente para os militares e para o imperialismo estadunidense a necessidade de bloquear esse avanço, na qual a campanha da legalidade e a figura de Leonel Brizola, repito uma vez mais, se transformaram numa referência necessária. Nesse contexto, Leonel Brizola se transformou numa figura central da Revolução Brasileira, que eu tenho claro, nas filas do marxismo onde eu milito, tem muitos reparos a Leonel Brizola. Porque ele não era um socialista, ele não era um revolucionário, porque ele não era um marxista. Mas veja, existem personagens na história que cumprem funções revolucionárias e que não são marxistas. Nós estamos cheios deles. E nós temos outros marxistas que, diante dos desafios históricos e de profundas convicções socialistas, fracassaram ou vacilaram na hora da decisão. Leonel de Moura Brizola foi ao contrário. Ele veio de menos a mais,
de um político que nasce do berço do getulismo e do trabalhismo no Rio Grande do Sul, portanto, com raízes positivistas, com toda aquela trama histórica que dá origem, né, com Alberto Pasqualini, com Getúlio Vargas, com todas essas figuras, Leonel Brizola vem se destacando no interior como uma espécie de consciência crítica que vai ganhando dimensão cada vez mais grandiosa na medida em que a luta de classe se desenvolve. Em 64, se transformando numa figura central e uma referência de esquerda do governo de João Goulart, na qual ele era inclusive parente, João Goulart vacilou no momento decisivo em que Leonel Brizola propôs para ele uma saída mais radical, de acordo com o ânimo das massas. Muito importante dizer, não era uma saída radical que estava na cabeça de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul. Era ele o intérprete de uma radicalidade que estavam nas massas e que exigia um avanço da consciência através de um ato concreto que era a defesa da legalidade e a derrota dos golpistas, não só mantendo a legalidade em 64, mas sobretudo avançando no programa da Revolução Brasileira, que significa golpear a classe dominante nos seus instrumentos de poder político e econômico, e claro, também militar. Leonel Brizola pagou caro por essas decisões e por esse período luminoso de sua vida que foi iniciado sobretudo com a campanha da legalidade e a lucidez com que atuou diante do golpe cívico-militar de 64, apoiado pela classe dominante, pelos políticos dominantes de então e pela Embaixada de Washington. Pagou caro não só com um longo exílio, provavelmente a figura política brasileira com exílio mais longo, como ficou também com uma marca que a classe dominante disse sempre: esse sujeito não é confiável. O que eu acho um elemento decisivo do currículo de Leonel Brizola. Leonel Brizola nunca teve a confiança, não só da Rede Globo, nunca teve a confiança da classe dominante. Porque a classe dominante, ao contrário de alguns setores progressistas e até mesmo de esquerda, eles levam em consideração a história. Eles levam em consideração a história porque eles têm seus interesses imediatos pulsando todos os dias. E Leonel Brizola era uma ameaça clara a seus interesses. Daí o interesse que hoje ainda a juventude mantém por essa figura que já nos deixou há algum tempo. E que, não obstante, é uma figura reivindicada pela juventude, não só do PDT, mas de amplos setores sociais que não têm vinculação nenhuma com o PDT e que nunca tiveram uma trajetória no trabalhismo. Figuras independentes, gente crítica de todos os tipos que olham esse período luminoso. É claro que o Leonel Brizola, que volta ao Brasil depois do encontro de Lisboa em junho de 1979 e que contou com figuras muito importantes no encontro, né? O Muniz Bandeira, Teotório dos Santos, um conjunto de intelectuais e figuras definitivas do trabalhismo brasileiro e da origem do PDT. Esse encontro de Lisboa trouxe um Leonel distinto, mas a classe dominante nunca perdoou o ex-governador gaúcho pelaquela ação decisiva, aquele compromisso com a classe trabalhadora, o compromisso com o Brasil independente, e como ele dizia, já como governador do Rio de Janeiro, a partir de 1982, com o compromisso com o socialismo moreno. Por isso que ele reuniu no seu interior intelectuais da mais alta importância, uma base heterogênea, mas uma base popular que só o abandonou, digamos assim, no final da vida. Esse personagem e essa ação de Leonel Brizola é um momento histórico decisivo. Vou explicar por quê para concluir essa pequena exposição. Quando a presidente Dilma foi destituída, faltou ao PT e ao que eu chamo da esquerda liberal esse tirocínio, essa capacidade de dizer até aqui. Haverá uma mudança na história, que foi mais à direita ainda, mas faltou às lideranças políticas, a própria presidente Dilma, Lula, as figuras que estavam no seu governo, uma ação firme para dizer vamos enfrentá-los e derrotá-los nas ruas. O que a esquerda liberal do nosso século esqueceu? Aquela lição extraordinária que fez grandeza e glória de Leonel Brizola na pequena e maiúscula campanha da legalidade.